Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que é um lar de esperanças, uma universidade de almas, um hospital de misericórdia. E quando ouvimos um poema da primeira obra de Francisco Cândido Xavier, ficamos a imaginar quantas coisas teriam nas demais que vieram após. Até hoje, 512 livros já foram catalogados. E gastamos algumas décadas desta vida e milênios de outras vidas para tentar entender esse poema que já existe no mundo espiritual desde há muito tempo. E eu vou ler de novo e vamos mergulhando nas frases. Se devassássemos, ou seja, se esmiuçássemos, se investigássemos profundamente, então se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulsos e de instintos, rudimentos dos seres planetários. Só essa estrofe, só esse refrão. Bom, precisamos devassar esses labirintos. Hoje não falamos mais ler as entrelinhas, ler as dobras mnemônicas das entrelinhas das leituras. Porque uma frase pode ter um livro inteiro, cada frase é uma senha. Há coisas que lemos nos livros físicos que nunca foram escritas neles, dependendo do grau vibracional ou da dimensão vibracional em que nos encontramos. Então, esses eternos princípios embrionários chamamos de espíritos com E minúsculo, mônadas conceituais ou primordiais, átomos primitivos, ou uma das facetas do Evangelho do Cristo chamado vitalidade, o pão da vida. Ele é a matéria-prima do cosmos, segundo vários autores, a começar pelo astrofísico britânico Arthur Stanley Eddington, na obra A Natureza do Mundo Físico. O espírito é a matéria-prima do cosmos. Então, se fizéssemos isto, veríamos a cadeia de impulsos a transformar mais tarde em instintos. E os instintos já são os rudimentos dos seres planetários. Porque o que é instinto hoje, fatalmente será sentimento amanhã. O que é físico hoje, fatalmente será psi amanhã. Tudo o que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, o anseio da vida, desde a origem conceitual da vida, a onda sonora que percorre o espaço imensurável. Então, tudo, este elemento é o componente da poeira cósmica. Então, tudo que essa matéria-prima elabora em sua atividade interminável, porque segundo Jesus, meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores, sois deuses, farão coisas maiores do que agora faço, e o reino de Deus, que é o Evangelho, está dentro de vós. Força, vitalidade, vida.
veríamos, se assim fizéssemos, o evolver, a evolução dos elementos, das origens às súbitas asceses, dos mais ínfimos mecanismos de expressão aos mais elevados astros. Transformando-se em luz, faça-se a luz. Esse é o elemento com o qual foi feita a luz. Transformando-se em luz e mais tarde, milhões ou bilhões de anos mais tarde, em sentimentos, essa mesma luz conceptual, no assombroso prodígio das estésas. No profundo silêncio dos inermes, dos seres que nós pensamos que são inanimados, inferiores e rudimentares. Mais tarde, nos rochedos, nas plantas e nos vermes, a mesma luz que transformou em tudo isso dos corpos estelares. Tudo tiver a sua mesma origem, passa pelo mesmo percurso, galgando degraus para atingir a mesma destinação. É que, dos invisíveis microcosmos ao monólito enorme das idades, tudo é clarão de evolução do cosmos, imensidade nas imensidades, porque tudo cresce, tudo evolui. O piso, ou esse assoalho granítico ou cerâmico, está evoluindo tanto quanto nós. Imagine vocês tocando com os seus belos pezinhos a energia do próprio piso, transferindo alguma coisa para vocês, e o corpo de vocês transferindo alguma coisa para ela. Porque basta o toque de nossos lindos pezinhos num solo higienizado, quando a garganta está infeccionada, para que os radicais livres viajem do nosso corpo para a terra como estruturas que transformar-se-ão em adubos, e a vitalidade da terra transformando o nosso organismo e curando a infecção de garganta, com simples colocar os pés no chão. Mas se for nesse próprio piso, uma criança sem defesas, nobremente constituídas, ela perde elétrons e desequilibram seu organismo e adquire a infecção de garganta. Vocês sabem disso. Nós já fomos os germes de outras eras, enjaulados no cárcere das lutas, nos instintos, nas sensações, nas emoções, nos sentimentos inferiores. Viemos dos princípios ou do princípio das moneras, alcançando as perfeições absolutas. E é o que propomos agora. Vamos partir do geral para o específico, porque Allan Kardec, como um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, tentando entender o Evangelho e com ele a origem da vida, a sua natureza e a sua destinação, ele partiu dos efeitos para buscar as causas, porque dificilmente compreendemos as causas sem antes aliviar os efeitos. Se você estiver visitada por uma dor dilacerante da fibromialgia, porque você quer saber a causa ou algo para aplacar a sua dor. Se o seu estômago estiver vazio, como nós falamos no popular, roncando, as tripas grossas querendo comer as finas, vocês pedem um náculo de pão primeiro ou querem ouvir a palavra do Cristo?
primeiro alivia os efeitos. Mas eu faço outra pergunta baseada em outro missionário mensageiro do Cristo. Desde a Indochina, despertou sua consciência, chamado Ramatiz. Esse sacerdote egípcio que nos preparou para que hoje estivéssemos aqui. Nosso Pai muito amado, porque Ele individualizou-nos para o futuro. E Ele amorosamente narra em várias de suas obras, mas nesta em especial. Mas sabendo que vocês parecem que estão confusos com o que eu estou falando, e antes de eu chamar o nome Ramatiz, o que eu estava dizendo? Então, primeiro, eu acalmo o estômago, e o autor narra em Jesus e a Jerusalém renovada. Jesus, o Cristo, a Jerusalém somos nós. Que se não damos conta de cumprir o que a vida está nos ofertando, por exemplo, chegar na repartição no horário que eu combinei de chegar, mesmo que o chefe esteja de férias. Se eu não consigo fazer isto, eu não estou pronto para iluminar-me, se eu não cumpro a lei dos homens. Para recebermos alguns benefícios das leis divinas, temos a obrigação de estar acima da lei dos homens. A César o que é de César. Se as leis não são justas, criem novos legisladores se os de lá já estão corrompidos, para que elas sejam justas amanhã. Mas se estão, por mais que sejam injustas, devem ser observadas. E lutarmos com as armas da justiça, sem violência, para que elas se adequem à verdadeira justiça, ao verdadeiro amor, à verdadeira caridade. Estão prontos? Como disse e com certeza dirá o poeta Humberto Messenger, feche os olhos, tome ar, esqueça o barulho, é hora do mergulho. Eu sou moço, seu moço, e o poço não é tão fundo. Super-homem, ser que desperta, supera a superfície, o ego. Nós, mortais, viemos do fundo da nossa própria consciência, ou da consciência crística. Então respirem e vamos pensar. Jesus afirmou que somos deuses, e filho de peixe, peixinho é. Filho de gato, gatinho é. Filho de Deus só pode ser Deusinho. E se hoje pegamos uma semente de uma árvore, se dermos as condições necessárias, os cuidados devidos, nós podemos, com tranquilidade, desenvolver uma árvore semelhante à árvore mãe, ou até superior a ela, se esta semente está recebendo melhores condições do que aquela recebera. Nós sabemos disso. Por isso, Jesus sabia que Ele não era o único Cristo. Ele é o governador supremo do planeta Terra. Mas num dado momento, Ele próprio disse-nos: por agora eu preciso ir. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. E se me amais, guardai os meus mandamentos. Quer dizer, tome conta os 72 missionários, guias da humanidade, mais de 500 em dado momento, ou milhares em outros, mas na hora da prova final, ele ficou sozinho mesmo, porque até o mais fiel negou ele por 3 vezes. Mas num dado momento, assim como meu Pai me confiou esse reino,
Por agora eu vou-lo confio. E se guardar os meus mandamentos, eu rogarei a meu Pai e Ele enviará um outro Consolador, o Espírito da verdade, que estará em vós e permanecerá convosco eternamente. Relembrará o que tenho dito, esclarecerá o que ficou obscuro, completará o que eu não pude dizer. Porque Jesus não disse tudo. E o pouco que disse, parece, pelo menos eu não compreendi quase nada. Porque 2000 anos após, eu ainda não sei quem sou. E na época ele já dizia: sois deuses. Se eu sou, eu preciso tomar posse. Se eu sou Deus do meu universo, eu sou onipotente. Eu tenho poder para dar e retirar a vida. Eu sou onisciente. Eu sei o antes, o durante e o após. Eu sou onipresente. Eu estou em cada partícula. Cada uma aglutinou a minha própria essência. Quem comigo não se ajunta ou não se ajuntar, espalha. Para Joana de Ângeles, um espírito que acompanha Jesus há mais de 2000 anos, e ela quis fugir da luta, porque o marido era prostituto, um devasso, corrupto, um déspota. E muitos discípulos deixaram o seio de suas famílias para segui-lo. Pescadores, homens de vida simples, e alguns até doutores, como o caso de Mateus, de Zaqueu e outros, José de Arimateia e etc. Certo é que nesses instantes de convocação para um trabalho vindouro, às vezes vacilamos diante do convite. Joana de Ângeles, naquele momento, casada com o sobrenome de Cusa, porque era Joana de Cusa, e ela foi até Jesus: eu quero servi-lo. E ele pensou um pouco, se é que ele precisa pensar, porque quem é o amor personificado não precisa raciocinar. Eu aceito, mas você vai me seguir dentro do seu lar. Não precisa aceitá-lo como esposo se estiver muito drástico o convívio, mas como um filho, como um parceiro. Ele não vai durar com a vida desregrada muito tempo, mas assista-o da melhor forma. E ela volta não tão contente, mas se servi-lo era aquilo, ela simplesmente humildou-se, porque quem humilha será exaltado, e rapidamente ele partiu para outras. E agora ela entrega totalmente a sua vida para cuidar de outros seres, em nome do Cristo. E recebe um belíssimo Oscar, um troféu, a fogueira. Ou você nega esse homem, ou nós te queimaremos. Jesus matou a morte, porque ele deixou crucificar o seu corpo, diagnosticado morto, reconstruiu e mostrou que a morte não existia. Então, enfrentar a fogueira para quem tem fé de fato, uma prova, mas o filho dela, que é o primo irmão de Divaldo Pereira Franco, Nilson, segundo o próprio Divaldo, nega esse homem, mamãe, e salve a nossa vida. E ela pediu para que ele calasse a boca, porque ele não sabia o que ele estava falando. Silencie e não diga besteiras. E fora queimado os dois. Quem abraçou Nilson sabia que estava abraçando, parece que o próprio Cristo. Você sumia dentro do moço. Eu tive a felicidade. Ele te abraçava, era algo macio, e você simplesmente sumia dentro dos seus braços. Você não sabia se estava abraçando gente de carne, ou um corpo, ou um campo vibracional.
quão grande era o seu estado de espírito. E Joana de Ângeles volta mais tarde como Clara de Assis. Primeiro apaixonou pelo homem, Francisco de Assis, mas ele disse que já tinha um compromisso, tinha consorciado com o Evangelho do Cristo, ou com o próprio Cristo, não estava disponível. Aí ela abraçou a causa. E mais tarde ela retorna como Juana Inês de la Cruz. Estudou medicina, psicologia, foi premiada como a maior poetisa das Américas, com o Prêmio Nobel. Com 4 anos de vida, já que a sua irmã estava tendo dificuldade de aprendizado, ela foi até a sua professora: papai disse-me para você me ensinar. E ele não questionou ao pai. Viu que alguém estava interessado em seus ensinos. E com 6 anos ela já falava 12 idiomas. Como que aprende tão rápido? Ou recordou? Porque no México, outro dia, a jovem de 2 meses disse aos seus pais: eu lembrei, eu sei falar. E falou. Como consta no livro dos recordes, o menino Kim, um chinês, com 2 meses lembrou que sabia falar e falou. Mas com 4 meses lembrou que sabia escrever e escreveu um poema. Com 9 meses editou um livro de poema, 9 meses de idade. Com 6 meses lembrou que sabia andar, mesmo que não estivesse pronta a estrutura óssea. Me põe no chão porque eu sei andar, e saiu andando. Hoje sabemos, ou melhor, lá ainda está, com 6 anos entrou direto na universidade. Hoje, com mais de 40 anos, menos de 45, mais de 15 títulos acadêmicos, coisas simples, básicas, porque ele nunca aprendeu isso fora das escolas. Ele só foi lá para ter o diploma, porque senão não vale. Porque o seu motorista levou um carrinho de livros que ele já tinha lido antes de entrar na universidade. Porque ele começou por física nuclear, depois biologia molecular, coisas básicas que a gente aprende num relance. Como? Se não existe o antes, e se não existirá o após, como isso acontece? Então, para esses autores que estudaram o Cristo e com seus ensinos as origens da vida, como a vida se faz, como ela progride e para onde se destina, chegaram à conclusão que quando a criança diz que lembra, ela está acessando as suas vivências, suas outras consciências. Se vocês prestassem mais atenção em vocês mesmos, durante pelo menos as 12 horas do dia, vamos supor que vocês durmam quase 12 e ficam acordados, se é que ficamos acordados, parece que a gente está com os olhos abertos, mas na maioria das vezes dormindo, ou às vezes mortos. Deixe que os mortos enterrem seus mortos, deixe que os que estão dormentes ou adormecidos façam tais tarefas. Nós não somos muitos? Na fila do banco para receber pagamento, você já trabalha? Você tem a mesma paciência que na fila quando você vai pagar a conta? Você às vezes não vale porque já tem uma consciência diferenciada, mas a maioria de nós, se for para receber, eu espero a fila dar volta no quarteirão. Mas se for para pagar o boleto que já está vencido, eu vou dizer para o meu credor, estava quilométrica a fila. A consciência é a síntese de todas as vivências. E sinônimo de consciência é o espírito, a individualidade, o ser imortal.
aquele que já se tornou um com Cristo, aquele que já não é mais ele quem vive, é o Cristo que nele vive. Esse, segundo Joana de Ângeles, sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. Para ele, nada é impossível de se realizar, desde que ele respeite as leis de justiça, que tem a função de corrigir, de amor, com a função de compreender, e da caridade como função de iluminar a criatura. Nada é impossível. E nós acreditamos que somos um espírito. Pelo menos a maioria de nós acreditamos. E acreditamos que esse espírito tem algo nele chamado de vontade, a maior de todas as potências. Ele também recebe o nome de Deus em nós, ou reino de Deus em nós. E como o próprio Jesus disse-nos, não sou eu quem faço as obras, o Pai as realiza através de mim. E se o Evangelho está em nós, Deus e o Cristo também estão. Então temos um Cristo dentro de nós. Às vezes colocamos o nome dele de vontade, outra hora damos o nome de mentor, de guia espiritual, de self, de eu superior, ou até de anjo da guarda. Tudo isso está em nós. E nós pensamos que o mentor está fora, e está na nossa própria consciência. Fora estão os parceiros. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, uma sumidade como cientista no mundo, o maior cientista com o maior estudo, o mais amplo estudo a respeito da glândula pineal, a glândula física e psíquica ao mesmo tempo, que nos dá a condição do exercício da mediunidade. Como professor de medicina, como espírita e espírito consciente, como psiquiatra, neurocirurgião, psicoterapeuta, o primeiro espírito que deveríamos receber numa reunião mediúnica é o nosso, o que sabe o que fazer, como fazer e quando realizar, completo eu. E sabemos com Leon Denis e com Joana de Ângeles, que mais tarde Juana Inês de la Cruz, para nossa felicidade, volta no Brasil como Joana Angélica de Jesus. E por ocasião da independência do Brasil, os soldados que não entenderam o que era lei de justiça, amor e tampouco caridade, e o que era lutar por uma causa justa, quis invadir o convento para mutilar as suas pupilas. Não vou dizer outros nomes. Para fazer mal a elas tem que passar por mim. Se o problema é esse, cravaram uma lança no peito dela, passou por cima dela e mutilaram todas as suas pupilas. E hoje, para os íntimos, Joana de Ângeles. Ela narra que a vontade está a serviço da consciência, e a mente, que é uma gestação da vontade obedecendo à consciência, é uma emanação da consciência. Então a consciência se expressa através da vontade e constrói o que nós chamamos de mente, que ao contrário da reportagem e até de alguns livros de estudiosos, a mente não mente. Ela é um laboratório, não é ela que determina por si, embora seja uma entidade, mas ela obedece leis. Ela está entre um mundo subjetivo ou superior e o mundo objetivo, do mental concreto para baixo, com o objetivo de promoção, de transformação para melhor. Para Leon Denis, a vontade é tão potente que com ela nós podemos vencer qualquer situação, inclusive a morte.
Se assim não fosse, eu teria desencarnado há pouco mais de 30 anos. Porque eu tinha 23 anos quando recebi o decreto. E hoje eu estou completando 60 anos. Após, quer dizer, mais de 30 anos de sobrevida. A vontade de viver, e não apenas viver. Viver com sabedoria. Porque viver por viver, segundo Manuel Filomeno de Miranda, na obra Perturbações Espirituais, viver é um fenômeno biológico. Agora, viver bem é a busca do prazer, que a maioria está nesta faixa. Agora, bem viver é como o Cristo recomendou, conforme as leis do amor. Se a vontade tem esse poder, lembra no Evangelho segundo o Espiritismo? Se o homem soubesse a força que tem na sua consciência e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, seria capaz de realizar verdadeiros milagres, que não passa de um desenvolvimento das aptidões humanas. E a mente, para Joana de Ângeles, nela nada é impossível. Segundo André Luiz, é um laboratório de recursos inesgotáveis e inestancáveis a nosso favor. Basta saber o que é a vontade, discipliná-la e saber governar a mente, porque segundo Emmanuel, quem gerencia a mente é a vontade. E a mente tem como potenciais a capacidade criativa, que nós chamamos de pensamento. O assessor direto do pensamento, que sem ele, pensamento não faz coisa alguma, a imaginação. Mas sem as diretrizes, imaginação e pensamento não fazem coisa nenhuma, sem a inteligência. E inteligência, pensamento, imaginação e a memória que está na mente, forma o que nós chamamos de mecanismo racional. Com a vontade eu vou calcular, como eu disse ontem, uma situação, o que eu quero levar a efeito. Como eu farei isso? Vou fazer os cálculos. E depois vou catalogar possibilidades. E depois vou comparar as possibilidades e selecionar as probabilidades. Porque as possibilidades podem ser infinitas. Agora, as probabilidades de dar certo podem ser apenas algumas. E depois vou analisar como eu farei isso. Mas eu preciso chamar alguém para auxiliar-me. Esse alguém, o sentimento, que está na consciência manifestado pela vontade, vai chegar na mente com o nome de pensamento. Sabiam disso? É a vontade que gesta os pensamentos, segundo o Miramês. É a intuição ou as boas resoluções, as virtudes na consciência, transformado pela vontade em capacidade criativa. Por isso, a mente, para se expressar, precisa de um veículo. Ela cria e por meio dele se expressa. O que nós chamamos de corpo perispiritual ou veículo de expressão da própria mente. Só que neste veículo, que é criado pela própria mente, e nela tem recursos inesgotáveis e inestancáveis, nele, segundo Allan Kardec, temos uma fonte permanente de energias, tanto para consertar a nossa vida, quanto para afastar os maus espíritos. E o perispírito cria, segundo André Luiz, e por meio dele se expressa o corpo físico. É ele que o organiza, ou o desorganiza também, dependendo do que está sendo pensado e expressado, segundo a nossa inteligência. E no corpo já temos um médico interior, uma farmacopeia com recursos inesgotáveis à nossa disposição, segundo Joana de Ângeles. E nós sabemos que o corpo, embora bonitaço,
porque eu me acho o máximo para mim. Vocês podem até não achar lá grande coisa, mas vejo a obra, vejo Deus. E eu estou olhando a obra e imaginando quem sou, quem fez uma coisa tão perfeita. Eu estou às vezes desorganizando Ele, por não saber o que fazer nele, ou com Ele. Mas quando eu vejo uma única célula do meu sangue, que pode ser dilacerada pelo meu próprio pensamento, ou reconstruída por Ele, com mais de 280 milhões de moléculas, e ela não tem vontade própria, a célula vermelha não tem núcleo, ela obedece diretamente às emoções e aos pensamentos. Por isso, quando você pensa mal de alguém, o seu sangue ferve, ou quando eu te ofendo, se é que você se deixa ofender. E quando você se acalma, o seu sangue se acalma. Quando ficamos nervosos, a pressão altera. Quando nos acalmamos, se a coisa estiver difícil de acalmar, toma pelo menos um suco de pepino, suco de maracujá, né? E ele é feito de sistemas. Embora sendo vários, cada um com a sua autoridade, eu nunca vi o sistema ósseo andar sozinho. Embora ele seja bonitaço, não seja? Parece meio fantasmagórico, mas é a coisa mais linda. 206, 207 ossinhos unidinhos. Só do nosso tornozelo até a ponta do dedão do pé, 26 ossículos. Se não fizer a sincronia, como que eu poderia andar com esses movimentos? Porque se eles recusassem a mover, já pensou? Daria muito certo? Então cada sistema é interdependente. Porque sem o sistema muscular para abraçar o meu sistema ósseo, eu não tenho movimentos. Sem a pele, que é o mais perfeito sistema do corpo e não o maior órgão, eu falo que no futuro a ciência chegará lá. Porque um sistema que consegue captar a luz solar e transformá-la em vitamina D, um sistema que consegue, na água do banho, revitalizar todo o corpo, porque a água não entrou dentro do corpo, que consegue extrair da água o energismo que não vemos, que consegue extrair de um abraço a cura ou a pacificação, o mais sofisticado, a embalagem. Nas embalagens de todas as frutas, pelo menos que eu conheço, tem muito mais proteínas e elementos nutridores do que na própria polpa. Então na pele. Agora a pele anda sem alimento, sem energia, músculos. E por mais belo que seja o sistema respiratório, canalizando hoje mais de 70% de tudo que o organismo físico necessita. Por mais perfeito que seja o sistema digestório, canalizando hoje mais ou menos 5% de tudo que comemos. Sabia disso? Depois que passa daqui para baixo, o máximo que absorvemos do que comemos, 5%. Pelos olhos eu extraio mais alimentos do que pelo que eu ingiro. Pelas mãos, pelo toque na confecção, eu extraio mais energias para mim. Por isso que o cozinheiro, a cozinheira, não tem fome se fez com amor o que fez, após fazer. Por isso que você come menos do que nós. Eu fiquei observando você. E por mais belo que seja o sistema linfático para dar a proteção e levar através da linfa nutrientes, sem o auxílio direto do sistema circulatório, porque eles trabalham coligados, não chegaria alimento em parte alguma. Mas se não tivesse o sistema endocrínico ou endócrino para criar as defesas, auxiliados pelo sistema linfático, com seus glândulos linfáticos, sem a proteção, poderia morrer facilmente.
Mas se não fosse o sistema nervoso para governar todo esse pessoal, qualquer um deles que falhar, os demais perecem. E eles são constituídos de órgãos. Se um órgão destonar dentro do sistema, o sistema inteiro vai à falência em pouquíssimo tempo. Um órgão. E um órgão também tem uma consciência, assim como o sistema, como o corpo e etc. Mas se dentro desse órgão, uma só célula que se une a outras células para compor os seus tecidos, destonar, e ela tem a sua consciência individual, uma consciência germinal, ela pode matar o corpo. E não só isso, cada célula do músculo do nosso coração, por exemplo, tem uma média de 2.000 bactérias dentro delas. Uma célula do fígado também, etc., dos músculos no geral. E dentro das bactérias trabalham vírus em harmonia. E segundo a capacidade de virulência de um vírus sozinho pode matar um homem em poucos minutos, ou no máximo horas. E como eu disse, as células são feitas de moléculas. E cada molécula é um agrupamento de vidas, de mônadas, e cada uma tem a sua consciência individual, e todas juntas funcionam como se fosse um só elemento. Mas essas moléculas são feitas de átomos. Uma média de 10.000 átomos cada molécula da célula sanguínea. E cada átomo, segundo André Luiz, é um aglomerado de forças vivas. E quando pensamos, segundo os autores, criamos esses átomos. E podemos reconstruir tudo com eles a partir daqui. Mas sabemos que esses átomos são os átomos físicos, que conforme o sistema periódico atual, o átomo físico teve a sua origem no neutrônio, uma única energia, num único elemento chamado nêutron. O elemento zero do sistema periódico hoje, ou classificado hoje como elemento zero, o neutrônio, só um tipo de energia, que quando se transmuta, se transforma em prótons. E quando se metamorfoseia-se e amorfoseia-se, transforma em elétron. Quando o elétron se ilumina, transforma em fótons. E os fótons se reúnem, se entrelaçam, se organizam e formam a consciência do átomo. E esta energia nêutron tivera origem no mundo subatômico, a começar pelos quarks, pelos mesons, pelos bários, pelos leptons, pelos bósons de Higgs. E todos eles nasceram da bioenergia, a energia que gera essas vidas, ou esses aglomerados de forças vivas. E a bioenergia, segundo esses autores, tivera a sua origem na matéria mental. Quem é que não pensa? Pare de pensar. Você vai começar a pensar em como você vai parar de pensar, mas continua pensando. 95.000 pensamentos a cada 24 horas, segundo Joana de Ângeles, é o que criamos a cada dia. E o pensamento tem a qualificação que os meus sentimentos determinarem. A direção que a minha inteligência traçar. A beleza que a minha imaginação conseguir. Porque quanto mais detalhes eu tenho daquilo que quero construir, mais belo eu construo com a imaginação aquilo que eu não almejo. Quanto mais noção que eu tenho dos órgãos do corpo, eu posso com a mentalização criar um órgão novo, conforme consta
em A Morte e o Seu Mistério, volume 1, com Camille Flammarion. E essa matéria mental, que segundo André Luiz é formada de seres vivos incontáveis, tiveram a sua origem no fluido universal, um oceano que estamos mergulhados nele. O fluido universal ou cósmico é o plasma divino, o alço do Criador, a força nervosa do todo sábio. Nele vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. André Luiz, Evolução em Dois Mundos. E esses fluidos, segundo Allan Kardec na questão 29 do Livro dos Espíritos, têm a sua base fundamentada na matéria elementar, ou o que nós chamamos de elementais na sua origem, as forças da natureza, matéria elementar. E esta matéria elementar é a junção de dois espíritos, de duas mônadas. E quando lembramos de Jesus, onde houver dois desses, em meu nome, aí eu estarei. Porque Jesus nunca disse dois ou mais seres humanos, duas ou mais pessoas. Dois ou mais espíritos, princípios e inteligência do universo, mônadas, átomos primordiais. Esse é indivisível. E sabemos que ele nasceu do Evangelho, do Verbo Criador, quando a força suprema do cosmos narra os evangelistas a respeito. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo que foi feito com Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E esse Verbo, segundo o autor, um dia se faria carne. Aqui está o início da carne. O Verbo coagulado, o psiquismo divino. E aqui está o átomo do poema. Se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, veríamos a cadeia de impulsos, de instintos, rudimentos dos seres planetários. Veríamos o evolver, a evolução dos elementos, das origens às súbitas asceses, transformando-se em luz, dois ou mais já transformam-se na luz, e mais tarde em sentimentos, no assombroso prodígio das existências. O Despertar da Consciência, ou o livro, estuda a origem, como isso se fez, a natureza e a destinação. Estuda a vida, porque Evangelho é vida, é o pão da vida. E Evangelho também é lei. A força instintiva em nós hoje está coordenando os nossos corpos biológicos, os nossos corpos perispirituais, sensações, emoções e sentimentos sem a nossa interferência. Se você apontar o dedo, talvez eu mordo no seu dedo antes de eu pensar porque fiz. O instinto. E às vezes acreditamos no automatismo, mas não compreendemos como é isso. O automatismo define o meu comportamento, mas eu posso mudar? Posso. Eu não tenho a mente ao meu favor, a vontade como maior das potências para acessar a minha consciência, não tenho o veículo de expressão da mente, o corpo e etc. Então a mente subconsciente governa em nome do Cristo e do Deus em nós, os nossos corpos, porque nós somos crianças à semelhança de alguém que está no banco do passageiro no carro.
alguém está pilotando e não perguntamos quem e nem para onde está indo. E para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Principalmente se for um lugar que não exige que eu trabalhe, que me dê tudo prontinho e me entrega até mastigado às vezes o alimento, porque comer já trabalho. Então, quando entendemos que somos isso, lembramos pelo menos de Hermes, o 3 vezes grande, o Trismegistos, o pai da sabedoria, que não nasceu de mulher. Ele simplesmente apareceu no Egito, deu o seu recado, desapareceu, e ninguém sabe o cartório onde registraram o menino. Não tem informação quem foram seus pais. E ele já dizia: tudo que está em cima está embaixo. Tudo está em tudo. Tudo foi feito da mesma energia. E Zoroastro, mais ou menos na mesma época, também não nasceu de mulher. Ninguém sabe também o cartório quem foram seus pais. Apareceu e disse-nos, pelo menos, trazem em si um amigo oculto que desconheces. E mais tarde no hinduísmo encontramos: estais à beira de armazéns abarrotados, morrendo de fome à porta. Ou no cristianismo, estais à beira do poço, como a samaritana, morrendo de sede à porta, porque o Cristo poderia lhe ofertar uma água que saciaria a sua sede para sempre, mas ela preferia a água do prazer ilusório e transitório. Ela preferia o amor barganha, que dá uma satisfação, não o amor incondicional, que te dá a planificação. Porque a samaritana é quem está encarnado, segundo Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, a alma. E o Cristo, a nossa consciência, a individualidade. Porque ele traz todo o Evangelho, como Jesus recomendou-nos, para dentro. Ele estuda o Evangelho dentro. Ele começa fora, com as parábolas, e termina mostrando os personagens dentro, conforme Joana de Angelis também na obra Triunfo Pessoal. Reconcilia-te com os teus adversários, enquanto estais com eles a caminho, porque ela narra que os adversários são internos, e nós queremos acusar os obsessores, e André Luiz até acreditava neles, e escreveu obras tão belas e tão complexas ao mesmo tempo, que parece uma roda de Sansara. Eu mato você, daqui a pouco você me mata de novo, eu volto e te mato outra vez. E lá na frente, na obra de número 12 da série de 13, não são obsessores, são parceiros. Eles morreram e continuam gostando de algo que você gosta, só que não tem mais o corpo físico nem o duplo etérico. E ele chega próximo, um desses, e eram 2, de um camarada que tinha um barzinho em casa. Quem tem um barzinho em casa está convidando quem? Mesmo que não beba. Embora alguém diz ou afirma: são para os meus amigos as bebidas, e para os inimigos você dá o quê? E o espírito chega próximo do camarada lendo um jornal: e aí, camarada, vamos beber? E o camarada aceita, e o espírito vai ligando-se a ele molécula a molécula, perispiritualmente, até que desaparece os 2 e tornam-se um. André Luiz. Aí o corpo se ergue e vai na direção do barzinho, e André Luiz fala: eu não sei quem deu a ordem de tão grande a simbiose. E aí quando volta, e quem ficou com o lucro foi ele, com a vitalidade do álcool. Aí o outro que estava do lado: agora é minha vez.
Se não quer um elemento vicioso, não o coloque próximo, porque você vai atrair alguém que dele necessita e pode te induzir, se ainda não temos as resistências morais, a tal fato. Muito confuso até aqui? Eu não entendi nada ainda, mas estou achando até bonito o enredo, porque eu não sei e não sabia nada do que ia ser dito. A minha consciência, sim, sabia e sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. Eu apenas sei que ela existe, me entrego ao meu Cristo, à minha mente e me torno um. E a coisa flui aqui, para que nós possamos conversar o que precisa ser conversado, de uma maneira amorável, porque eu não estou ensinando nada a vocês, porque ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto você. Aprender é recordar o que eu já sei, a minha consciência já sabe. Agora fazer é demonstrar para ele que eu já estou capacitado. Eu coloco a mão na massa. Pense um pouco a respeito. Se somos tudo isso, com certeza num dado momento como o psiquismo divino, que existia antes dessa mônada, ele é o energismo por meio do qual ela foi criada, ou foi expressada, melhor dizendo, porque ela já existia em Deus. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, porque na realidade Deus não cria coisa alguma. Vocês sabem disso. Deus não é criador, Deus é criador. Tudo que existe são expressões dele nele. Se nós expressamos da mente ao físico alguma coisa, esse circuito está em nós, porque não existe um lugar onde eu, Deus, crio a obra e coloco naquele lugar. Então eu sou um Deus antropomórfico que crio a obra fora de mim. E isso é inadmissível, porque Paulo de Tarso já havia dito: em Deus existimos, vivemos e nos movemos. Para Pastorino, em Deus tudo é imanente, nada sai do, porque tudo que existe, existe nele, fora dele nada existe. Então fraciona-se pequenas mônadas, que segundo o próprio Pastorino, na obra Sugestões Oportunas, em duas ou mais, começa a reunificar-se. Deus é a unidade, ao mesmo tempo a variedade. E a variedade começa a fazer o caminho de volta, a reunificação para a unidade. E onde dois ou mais se unem, forma o amor. E Joana de Ângeles narra que antes do amor não existia criação, o que nós entendemos como criação, que são as dimensões, as nebulosas, os universos, as galáxias, constelações, sistemas, planetas, os seres, a vida. De modo que esse elemento forma a base do oceano, que nós chamamos de fluido universal, do plasma divino, do alço do Criador, da força nervosa do todo sábio. E nesse elemento primordial é que vai viver os seres e os mundos. É ele que sustenta um oceano no qual estamos mergulhados. O nosso corpo, por exemplo. E eu pergunto a vocês: ele está dentro do perispírito ou o perispírito que está dentro dele? E não estranhe, porque de perispírito Paulo de Tarso já falava. Enquanto esse corpo corruptível não se transformar num corpo espiritual incorruptível, que era o perispírito, não deixaremos de encarnar. Porque ele estava falando do ir e vir. E alguém questiona de uma maneira tão grosseira, ele disse: insensato. Quer dizer que para a planta Deus dá o corpo pronto?
ou a semente? Ela que se vire. Que esse negócio que os pássaros não semeiam, não plantam, parece que tem alguma coisa equivocada. Porque se as plantas se desenvolvem pelo seu próprio trabalho, há sementes que só nascem se passar pelo corpo do pássaro e com o calor do seu próprio corpo acontece a quebra de dormência da semente e naquela temperatura ela nasce. E vocês sabem que os pinheiros, se não passar por uma temperatura alta, não vai nascer semente alguma e etc. Está entendendo como tudo vai se unindo e individualizando-se? Tem alguma diferença do lanche que vocês vão comer daqui a pouco? É feito da mesma energia, o lanchinho. Vocês estarão trazendo quem para dentro de vocês? O Cristo como pão da vida, ou o Evangelho, que gera, nutre, organiza e mantém a vida. E cada ser tem uma fonte inesgotável, segundo Bezerra de Menezes, da energia amor. Inesgotável e inestancável também. E o que estamos esperando? Quando aprendemos a nos amar, nos curamos de todas as enfermidades. Enfermidades físicas, psíquicas, morais, emocionais e espirituais. De todas, quando passamos a nos amar. Quando amamos os outros, não curamos os outros com o nosso amor. Estimulamos o outro a curar-se. Levamos o alívio. Mas a cura depende dele, porque a cada um será dado conforme as suas obras, conforme o seu esforço bem direcionado. Então, por agora, esta aparente provocação. Vocês vão lá, não coma muito, mastigue mais. A saciedade está na boca e não no estômago cheio, vocês sabem que é um fato. Tente compreender quem está dentro desses alimentos. O tamanho do amor de quem os confeccionou, de quem plantou. Tente imaginar a escala, desde as sementes, desde a terra, os elementos, até ali. E tente sentir a presença de Deus, a presença do Cristo, do seu Evangelho neles. E voltem mais desarmados ainda. Deixem de lado o que acham que sabem e com as mentes em branco. Vamos trocar ideias como livres pensadores, para tirar alguma dúvida, se é que vocês têm dúvida, eu tenho incontáveis. E depois de alguns esclarecimentos, a gente faz um exercício de visualização terapêutica e encerramos por hoje, por mais que não chegue o final do horário prévio. O horário é para definir, o máximo é ali. E quem tem disciplina não extrapole o horário que lhe foi dado. Então pode terminar antes, nunca após. Pode começar depois, como nós tivemos tolerância, nunca antes, porque combinamos com alguém. Alguém se esforçou para vir até aqui. E o exercício de compaixão, de tolerância para os que chegaram primeiro, e esperando aos que chegaram depois, segundo Emmanuel, não tem como remunerar esse gesto de abnegação. É tão valioso que não tem como monetariamente remunerar alguém que exercitou isto, não julgando nem condenando os que por algum motivo ou por outro chegaram um pouquinho atrasados. Paz e muito amor a todos.